Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus para todos. É um prazer mais uma vez estarmos aqui para poder gravar mais um vídeo para o nosso canal. E eu quero já pedir a sua colaboração, deixando o seu like, se inscrevendo no nosso canal, para que possamos, irmão, assim estar crescendo, levando a palavra do Senhor. E hoje, o tema de hoje é um tema muito importante para os nossos dias atuais. Por que, pastor, esse tema é muito importante? Porque nós fomos ensinados ao longo dos anos, talvez séculos, que a porta da graça ainda está aberta. E o tema de hoje é: a porta da graça já se fechou. Pastor, o que é isso? Vamos conferir biblicamente o que significa a graça que Jesus trouxe. Por quê? Porque há muitos que se confundem dizendo que a porta da graça vai ser quando Jesus vier e arrebatar a igreja para poder morar com ele no céu, sendo que não é. Essa parte aí chama-se de arrebatamento da igreja, não tem nada a ver com a porta da graça. Aí confunde a porta da graça com a porta do arrebatamento. O arrebatamento, Jesus vai vir buscar aqueles que forem dignos. A porta da graça não, ela se abriu no momento e ela se fechou no momento. Vem comigo para que possamos conferir esse tema que é tão maravilhoso para os nossos dias atuais, tá bom? Abre a tua Bíblia comigo aí, por favor. Tito capítulo 2, versículo 11. Tito capítulo 2, versículo 11. Nós vamos ver que a graça de Deus já se manifestou e a porta da graça, ela já se fechou. Amém? Glória seja dada ao nome do Senhor. Vamos lá. Tito capítulo 2, versículo 11 diz assim: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. A graça de Deus já tem se manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Preste atenção. O que é graça? A palavra graça significa favor não merecido. O que está trazendo a confusão é porque existe a multiforme graça, porque Deus achou graça em fulano, Deus achou graça em Beltrano, a graça que me é dada, aí são outros tipos de graça, mas a graça, favor não merecido, não pode ser confundido com essas graças, porque o favor imerecido só foi feito por Jesus. É por isso que é o que é graça? Favor não merecido. E nesta tarde eu quero trazer para vocês um esclarecimento que a graça de Jesus, o favor não merecido, ele foi feito uma vez só. Então vamos lá. O que é graça? Favor não merecido. O que foi o favor não merecido? Foi a morte de Senhor Jesus na cruz do Calvário. O que foi o favor não merecido? Foi a morte do Senhor Jesus na cruz do Calvário. Aí, João, ele vai dizendo assim, João 1,29, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando Jesus ele se apresenta como Cordeiro para tirar o pecado do mundo, há uma confusão generalizada aí, porque colocam que Jesus veio tirar os pecados, sendo que não, está, irmãos, no singular. Ele veio tirar o pecado do mundo. É essa confusão, porque estão confundindo, dizendo que ele veio tirar o adultério, ele veio tirar o roubo, que ele tirou a mentira, sendo que não tirou. Se ele tirasse esse pecado, eles não estariam mais aqui, porque Jesus não falhou na sua missão. Entenda. Então, pastor, qual é a graça chamado favor não merecido? Porque a Bíblia vai dizer que por um homem, entrou o pecado no mundo. Todos os homens foram feitos pecadores em quem? Em Adão. É isso que temos que ver. E aí o que acontece? De Adão até Cristo, todos eram pecadores por natureza. E agora Deus envia o seu Filho, que é a famosa graça, favor não merecido, para poder tirar esse pecado de toda a humanidade. Nenhum homem, nenhuma mulher, nenhuma criança antes de Cristo pediu para nascer pecadora.
pediu para nascer com a genética de Adão. Assim também, ninguém fez um só sacrifício, nenhum só esforço para poder tirar o pecado da humanidade. É por isso que é graça, favor não merecido, porque Cristo, ele fez por você o que você, na verdade, não pagou, você não usou da sua força. Abre comigo aí, por favor, em Efésios capítulo 2, versículo de número 8 e versículo de número 9. Por favor, Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9. Olha o que diz, ó. Pela graça sois salvos. Pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Versículo 9. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque há uma confusão sobre essa salvação que foi pela graça e da salvação do arrebatamento. O que Cristo proporcionou, que tirasse de nós, ou ele arrancou de nós, a condenação que Adão tinha colocado. Pastor, aonde o Senhor me prova isso? Abre comigo aí, por favor, em Romanos. Carta de Paulo aos Romanos, por favor, capítulo 5. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo 12. Olha o que diz. Pelo que, como por um homem, Adão, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram, por isso que todos se tornaram pecadores por natureza. Na verdade, nem todos foram desobedientes, nem todos desobedeceram que nem Adão. Eu posso te provar isso. Vamos ler, por favor, no verso de número 14. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Está vendo? A morte passou através de Adão até sobre aqueles que não pecaram, um pecado semelhante de Adão. Adão pecou desobedecendo, comendo um fruto. Aí eu vou lá, sou tentado para adulterar, eu não adultero. Sou tentado para mentir, eu não minto. Então quer dizer o quê? Que eu não pequei o pecado da semelhança de Adão. Mas por causa do sangue de Adão, todos morreram, todos se tornaram o quê? Pecadores, como eu li aqui no versículo 12. Vou ler de novo o versículo 12. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Com esse versículo aqui, você vai explicar, 1 Epístola de João, capítulo 1, versículo 8, que as igrejas fazem uma salada, as igrejas misturam, os pregadores misturam. Por quê? 1 Epístola de João, capítulo 1, versículo 8, vai dizer o quê? Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. Então, o texto não está dizendo que está todo mundo em pecado. O texto está dizendo se dissermos que não pecamos. Por quê? Todos em Adão pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. Por causa de quê? Por causa da sua genética. Aí, se eu perguntar para você e agora, qual o pecado que você está aí? Se você me perguntar, pastor, qual o pecado que você está aí? Eu vou dizer para você, nenhum. Então quer dizer, se eu não estou em nenhum pecado aqui agora, que eu estou gravando esse vídeo aqui, eu sou mentiroso? É isso que as igrejas pregavam para nós, sendo que o texto não está dizendo isso. O texto está dizendo, se você disser que nunca pecou, e mais, não está dizendo para a nossa geração, está dizendo para aquela geração que estava antes de Cristo. Por quê? Porque antes de Cristo, todos nasciam com a genética adâmica. Teve algum que venceram? Sim, teve vários que venceram a genética adâmica e se tornaram justos, como Jó. Andaram com Deus como Noé, andaram com Deus como Enoque, foram levados como Elias. Foram vários que venceram a genética adâmica. Mas o texto está mostrando bem claro, mas que eles nasceram
com a genética adâmica. Então, o que eu quero mostrar é que a graça, ela não tem poder para tirar o adultério, a graça não tem poder para tirar a mentira, e mais, irmão, vamos aqui desmascarar uma mentira que está dizendo que a graça anulou mandamentos. Não, o mandamento que Cristo anulou, ele anulou em vida. Ele anulou o apedrejamento lá, na hora que quando aquela multidão pegou aquela mulher para apedrejar e falou assim, ó, qual dentre vós está sem pecado? Mais um trecho que a igreja faz uma salada. Por quê? Jesus estava ensinando a multidão, a Bíblia diz que os fariseus chegaram com a mulher apanhada em ato de adultério para o tentar. Quem chegou? Os fariseus, os escribas, para o tentar. Preste atenção nisso. E eles, interrogando, disseram, mestre, pegamos essa mulher no ato de adultério, e a lei de Moisés não manda apedrejar. E tu, o que dizes? Aí Jesus responde, ó, qual dentre vós está sem pecado? Jesus já tinha morrido? Não. Jesus já tinha tirado o pecado da humanidade, que era o pecado genético? Não. Então, ele já estava nesse pecado, ainda estava no pecado ainda de querer tentar o mestre. E quando Jesus fala, qual dentre vós? Jesus não está se referindo à multidão. Jesus está se referindo aos fariseus e aos escribas que foram o tentar. Preste atenção nisso. E logo depois que eles vão embora, Jesus pergunta, mulher, cadê os teus acusadores? Ninguém te condenou? Nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Por que ele mandou ela ir e não pecar mais? Se a igreja prega que todos nós estamos em pecado, que pecamos todo dia, 24 horas, então Jesus está mandando ela fazer uma coisa que era impossível. Porque ele falou para ela e falou também em outra passagem para o paralítico. Vai e não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. Então preste atenção nesse detalhe. A graça, ela não aniquila o pecado prático. A graça aniquilou o pecado genético, o pecado adâmico, ou também conhecido como pecado original. Por quê? Porque até no Antigo Testamento, o Salomão disse assim, ó, o que encobre os seus pecados nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará o quê? Misericórdia. Então, o que eu quero mostrar com isso aqui, que há uma diferença da graça e é uma diferença da porta do arrebatamento, perdão, há uma diferença da porta da graça e há uma diferença da porta que vai se abrir para o arrebatamento, e as pessoas estão trazendo o quê? Uma grande confusão sobre isso, porque não sabe diferenciar qual o pecado que Jesus levou, não sabem separar o que é graça, que é favor imerecido, e o que é, irmão, pecado prático, que é o pecado que está ao nosso redor. Quer ver? Abre comigo aí, por favor. Aos Hebreus, capítulo 12, por favor. Aos Hebreus, capítulo 12. Olha o que está escrito, irmãos. É muito simples. Portanto, nós também que estamos rodeados, versículo 1, tá? Hebreus 12, versículo 1. Estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha. Deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. O pecado, ele prático, está nos rodeando. O pecado genético estava dentro de todo homem. Olha a diferença. Qualquer pecado prático, ele está pelo lado de fora do homem. O cigarro, no lado de fora, é o homem que vai lá pegar para poder praticar. A bebida, no lado de fora, é o homem que vai lá pegar para poder praticar. Então, você lembra quando Deus falou para Caim? Caim, o pecado jaz às portas. Qual era o pecado que Caim estava sendo tentado por Satanás para fazer? Matar o seu irmão Abel. Não estava nele, estava do lado de fora. Por quê? Porque Jesus fala isso no Evangelho segundo escreveu Mateus capítulo 26, versículo 41. Vigiai e orai para não cair em tentação. Por quê? Porque quando ele fala temos que vigiar para não cair, nós estamos caídos ou estamos de pé? É lógico que estamos de pé, mas ele manda vigiar e orar para não cair por causa de quê? Porque a Bíblia diz que o diabo,
nosso adversário, anda ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. É o diabo que é o tentador, é o diabo que vem jogando seta para você beber, para você roubar, para você mentir, para você adulterar, para que nós venhamos errar contra Deus. Aí você pensa que é você, que está vindo de dentro de você. Não. Se o apóstolo Paulo fala aos Efésios capítulo 6, para se revestir das armaduras de Deus, contra as astutas ciladas do diabo, preste atenção, o pecado está dentro ou está fora de você? Quando bota a armadura, é para proteger de algo que está dentro ou é para proteger de algo que vem de fora? Então para meditar. Pecado prático é uma coisa e pecado genético é outra. A mesma coisa foi a confusão que fizeram em João capítulo 8, versículo 32 ao 36. Por que a confusão? Porque quando lê lá, é o texto áureo dos crentes, João 8, 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aí o 36 fala: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Para pensar comigo. É Jesus que tem que libertar o homem do cigarro, da bebida, da maconha, da cocaína, da mentira? Foi isso que nós aprendemos durante anos ou séculos, que Jesus tinha que nos libertar desse pecado, que só Ele podia nos libertar através da palavra, conhecer, seríamos libertos, sendo que não é. Não é. Preste atenção, como se é Jesus, ou se é a palavra que tem que te libertar desse pecado prático, então por que quem pratica esse pecado vai para o inferno? Então Deus é injusto, porque as nossas igrejas nos ensinam que, pela tua fé, Deus vai libertar o teu marido. Pela tua fé, o teu filho, ele vai sair das drogas. É só você crer que Deus, ele vai mudar a sua casa. Irmãos, evangelho falso. Isso é heresia. Por quê? Porque do pecado prático, Jesus não nos liberta. Do pecado prático é escolha nossa largar, abandonar.